trabalho, irmã Cristiane. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Vamos para a palavra, então. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade, né, no que foi falado ontem. Capítulo 52 do livro de Salmos. Amém? A gente vai ler o livro de Salmos e a gente também vai ler um outro capítulo por fora, né? Que é para a gente entender o contexto do capítulo 52. Em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos orar antes para agradecer. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por este momento de louvor, por este momento de adoração. Agora estamos nos encaminhando para o momento da Tua palavra. Senhor, te pedimos, meu Pai, que continue falando conosco, ministrando nosso ser, no mais íntimo, ó Pai. Senhor, eu te peço que guie, Pai, as minhas palavras, que venha a ser falado tudo aquilo na qual seja da Tua vontade, e que nenhuma palavra a mais ou a menos venha a ser dita, meu Senhor, do que somente aquilo que for necessário para honrar e glorificar o Teu poderoso nome. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Estejam comigo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Salmo 52. E esse é um salmo de Davi, tá? Versículo 1. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Porque a bondade de Deus, ela dura para sempre. A tua língua faz planos de destruição. É como uma navalha afiada, praticadora de enganos. Preferem amar o mal antes que o bem. Preferem mentir do que falar retamente. Amam todas as palavras devoradoras. Língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de te arrebatar e te arrancar da tua tenda, e te extirpará, ou seja, te aniquilará, te eliminará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens. E na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre. E te darei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o capítulo 52 do livro de Salmos, ele vai trazer uma mensagem reta e direta para aqueles que não querem ouvir a Deus, que amam pecar, que amam viver no pecado, que não escutam a Deus. Uma mensagem reta e direta de sentença, de condenação. O caminho desses estão trilhados. Porém, é bom a gente falar um pouco do contexto em que esse capítulo ele é escrito. Davi escreve esse capítulo 52 no contexto lá do livro de 1 Samuel, no capítulo 22, de quando Davi está fugindo, está em um período de fugir, né? Está fugindo da presença de Saul para que ele não venha a ser morto. Então, a gente vai ler o capítulo 22 do livro de 1 Samuel para a gente poder entender o contexto em que esse capítulo, ele é escrito. Versículo 1 do capítulo 22 de 1 Samuel.
Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. E havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem comigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Então a gente consegue ver que foi um período na qual Davi estava fugindo de Saul. E o Salmo 52 ele é escrito diretamente para Saul. Porém, da mesma forma que Saul se tornou um homem ímpio, também esse salmo é direcionado para todo aquele que pratica a impiedade. Então, é um salmo direcionado ao rei Saul, né, escrito no período em que Davi estava fugindo, né, para trazer uma palavra de certeza. Davi aqui ele expressa o seu sentimento de certeza de que acontecerá dessa forma. Amados, o capítulo 52 de Salmos é um capítulo que vai falar sobre a justiça de Deus. O quão Deus é justo. Eu falei, não sei se foi no culto, acho que foi no culto de ontem às 15, não me lembro muito bem. Mas eu acho que ontem no culto das 15 eu falei, citei um texto de Jeremias, onde Jeremias ele questiona a Deus, ele reclama, podemos dizer assim, né? Pelo fato reclama a Deus o fato de muitas das vezes o ímpio se sobressair como justo e o justo ser visto muitas das vezes na posição de um ímpio. Como assim, irmão? Pronto. O ímpio muitas das vezes se dá bem e o justo muitas das vezes se dá mal, né? Luta, dificuldade, problema, calúnia, difamação, enquanto o ímpio está lá, né? Poderoso, rico, se sobressaindo, rei, autoridade. E nesse caso a gente vê esse cenário. A gente vê um cenário que temporariamente Saul, rei, poderoso, com autoridade, né? Persegue um simples homem chamado Davi, que apesar de não ser ímpio e infiel como Saul, é um homem limpo. É um homem que confia em Deus, que confia na justiça de Deus. Sabe qual é o problema, amados, da humanidade? Sabe qual é o problema do ser humano? É como diz o versículo 7. É que muitas das vezes, amados, o versículo 7 do livro de Salmos, do capítulo 52, ele é o retrato da nossa sociedade. O problema do ser humano, amados, é que ele não confia em Deus. É que ele não quer confiar no Senhor. Ele quer confiar nos bens materiais. A palavra do Senhor diz que de que adianta possuir o mundo inteiro, riquezas, poder, autoridade, se perdermos a coisa que realmente importa, que é a nossa salvação. Sabe qual é o problema do ser humano? É que ele se apega à promessa e não a quem prometeu. Principalmente aqueles que só procuram a Deus quando precisam. Deus vai abrir a porta, Deus vai me dar um carro, Deus me dá uma chave de uma casa,
Deus isso, Deus faz, Deus acontece, Deus não sei o quê, Deus não sei o que lá. Mas em nenhum momento a pessoa ora dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado pelo alimento de hoje, obrigado pela roupa que eu estou vestindo, obrigado pela minha família. Ou, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas falhas. Sabe qual é o problema? É que muitos cristãos estão se tornando egoístas, que olham para dentro de si mesmos, que estão se tornando semelhantes ao ímpio. A gente vê hoje, amados, muitos seguindo a homens e não a Jesus. A gente vê hoje pastores famosos sendo enriquecidos por uma legião de pessoas que dão dinheiro, que dão credibilidade, que fariam de tudo para poder tirar uma foto com esse pastor. E falta confiança para muitos cristãos amados, para muitos que estão procurando mudar as suas vidas. Muitos ainda permanecem inquietos, muitos ainda permanecem preocupados. E Davi, ele estava em um momento turbulento, em um momento conturbado, mas ele olha para a circunstância dele e diz: a justiça será feita. A justiça será feita. Porque o homem poderoso se gloria na maldade. Porque a bondade de Deus dura para sempre. Amados, vai chegar uma hora que essa hora, amados, vai ser um pesadelo para muitos, em que Deus há de resgatar a sua igreja, há de trazer sentença sobre a humanidade. Cada um colherá o preço dos seus pecados, cada um colherá o preço das suas falhas, das suas plantações, cada um colherá o fruto das suas plantações. Ontem eu falei no culto da tarde e trouxe um questionamento aos irmãos. E se Deus viesse agora, falando ontem, né? Viesse agora, reunisse todo o ministério adoradores do último chamado para fazer um tribunal. O que você teria para apresentar diante de Deus? Por mais que muitas das vezes a gente veja o ímpio se sobressaindo por um determinado momento e o justo sofrendo, é necessário assim acontecer para que a palavra de Deus se cumpra. Porque assim como Deus dá, Deus tira. Deus vai esticando a corda, ó, até o pessoal se enforcar. E mesmo nessa situação adversa, Davi, ele só tem uma certeza de que Deus destruirá o ímpio para sempre e há de arrebatar e arrancar o ímpio da sua tenda e o eliminará da terra dos viventes. E os justos, aqueles que permanecem retos, incorruptíveis diante da presença de Deus, vão estar vendo tudo isso. E talvez, amados, talvez nessa hora o ímpio se arrependa da sua impiedade. Amados, nunca é tarde para a gente fazer diferente, para a gente tentar de novo. Sabe o que é que o inimigo quer que a gente viva pensando? É que quando a gente peca, ele quer que a gente viva com aquele sentimento de culpa, ó. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Porque ele sabe que trazendo esse sentimento de culpa sobre você,
ele vai conseguir travar a sua vontade de mudar, de fazer diferente. É no Salmo 52 que nós encontramos um sussurro divino, um lembrete do que é justo e do que é passageiro. É nesses versículos que nós somos apresentados a crua realidade daqueles que se envaidecem em suas maldades, que encontram prazer na destruição e erroneamente se acham invencíveis no trono das suas iniquidades. Contudo, bem salienta Davi, é o justo que florescerá como a oliveira, e ele que permanecerá firme, se regozijando na bondade de Deus. Em tempos de incerteza e desafios, que a sabedoria de Cristo nos guie, nos lembrando, amados, sempre da efemeridade da maldade, ou seja, do quão ruim a maldade é, e da eternidade da bondade. Talvez você tenha uma atitude que talvez ninguém tenha em alguma situação, e a pessoa possa olhar para você e dizer, mas cara, como você é burro, como você é besta, como você você poderia ter aproveitado a chance, você poderia ter ganhado esse dinheiro, você poderia conseguir isso de maneira fácil. Mas para o que vale para você e para mim, é o certo, o correto, a justiça de Deus. Capítulo 52 do livro de Salmos, no versículo 2, diz que a língua do ímpio trama destruição, que é como uma navalha afiada, cheia de engano. O versículo ele vai adentrar as esferas da linguagem, da maldade, descrevendo a língua como uma lâmina aguçada que se move, traiçoeira, destrutiva pelas sendas da vida. Aquele que maquina a destruição, segundo a palavra de Deus, afia a língua como uma navalha, permeando os seus atos com desígnios maléficos e dissolução moral. Nós podemos vislumbrar uma contextualização desse texto que une a fé e reflexão sobre os desvios éticos da nossa sociedade. Se imagine, então, a visão daquelas palavras sendo entrelaçadas com as tramas políticas, sociais, culturais que nos cercam, se transfigurando em uma análise aguda sobre como os atos de maledicência e maldade, aqueles proferidos sem temor ou reverência à verdade e à bondade, podem corroer as estruturas da nossa sociedade, esmagar a confiança mútua e ofuscar a luz que deveria, naturalmente, emanar de nossos seres. A língua, amados, é um instrumento tão vital para a expressão do amor e da sabedoria, e aquela é contrastada como veículo também da destruição, nos convidando talvez a uma ponderação sobre como escolhemos usar as nossas próprias vozes durante a estrada da vida. A língua que serve para abençoar, como serve também para amaldiçoar.
Você escolhe o que fazer. Você escolhe a palavra que vai sair da sua boca. Essa história de que a minha paz foi tirada. Muitas das vezes a gente tem situações que a gente olha para a pessoa e diz: você tira a minha paz, você faz isso, você faz aquilo. O problema não está na pessoa, o problema está em mim. O problema está em nós e não na outra pessoa. Que tem que ter domínio próprio sobre o nosso corpo, sobre as nossas palavras, sobre o que sai da nossa boca, somos nós. Não é a outra pessoa que vai nos controlar ou não. É você que tem a autoridade sobre você mesmo. É você que decide o que você vai falar. É você que decide o que vai reinar na sua mente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós não podemos evitar os pensamentos, mas nós temos o poder de decidir o que vai reinar sobre nós. É nós que temos o poder de decidir os sentimentos que vão morar aqui. O problema não está no outro, o problema está em mim. Nós vemos no versículo 8 uma declaração de fé, de resistência, de esperança, um grito silencioso e sereno de quem, mesmo em meio às adversidades, encontra refúgio na eternidade do divino, do Deus Todo-Poderoso. E é assim que, muitas das vezes, nos vemos cercados por desafios que parecem maiores do que as nossas próprias forças. E nesses momentos é essencial buscar inspiração nas palavras sábias, que têm o poder de nos reconectar com o que é eterno e verdadeiro. Como uma oliveira, amados, que mesmo diante das tempestades, se mantém firme e forte. Nutrida pelas raízes no solo sagrado da existência. E, no final das contas, não é esse o propósito? Mantermos-nos firmes, ancorados no amor e na confiança de que não importa o que venha, estamos sob os cuidados do Criador. Portanto, quando você estiver numa situação em que você vê o ímpio se sobressair e o justo sofrer, não questione a Deus, porque tudo está sobre os seus olhos, que são como chamas de fogo. Se lembre que o ser humano pode traçar o plano. Se lembre que o ser humano pode construir os seus planos. Mas a última palavra é de lá de cima, é de Deus. Ela vem de lá. O decreto vem de Deus. Você pode ir para onde for. Você pode tentar se esconder da presença de Deus. Mas o que Deus planejou para você é para a vida eterna. A bondade que Deus tem sobre as nossas vidas é como a bondade de um pai que nos ama e que mesmo vendo que muitas das vezes nós estamos sofrendo, ele sabe que é para o nome dele ser glorificado. Se lembram do capítulo em que está escrito sobre o cego que Jesus cura? Eu vou achar esse capítulo aqui para a gente ler, só para a gente. Se lembrem do capítulo 9 de João, no versículo 2. Aonde a gente vê, no versículo 1,
que Jesus passando viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ou seja, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Se Deus permite que algo aconteça na sua vida, é para que o nome dele seja glorificado sobre você, é para que ele venha receber os méritos da sua vitória, do seu triunfo, porque é ele quem está com você nas horas mais amargas, amados. É ele quem está te fortalecendo. Não se esqueça disso. Então não reclame quando Deus te permitiu um processo na sua vida. É para que o nome dele venha a ser glorificado. Assim como desse cego de nascença que não pecou, que não era um ímpio, mas foi cego. Ficou cego desde que nasceu, mas foi curado para que o nome de Jesus fosse glorificado. Amém, meus amados? Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Algum irmão gostaria de acrescentar na palavra? Gostaria de falar algo? Fica à vontade, tá? Amém. Eu queria falar, né, que tem um salmo também de Asaf, o Salmo 73, que fala assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos e o seu corpo não se acha em tribulações como a gente, nem são afligidos como os demais homens, né? E aí a gente vê que ele faz essa comparação, mas não devemos fazer essa comparação, porque a cada um vai ser, né, vai ser dado, vai ser julgado, né? E a gente vê que a chuva é para todos, não é só para o ímpio e nem só para o que serve a Jesus, né? É para todas, as aflições é para todos, porque se fosse diferente, um exemplo, se só nós, se só os ímpios sofressem aflições, era muito fácil, né? A gente chegar para falar com eles e eles dizer assim: ah, vocês falam isso porque vocês não passam dores, não passam aflições. Mas Deus deixou que as aflições para todos, para que. Só que a diferença é o de que serve, tem com quem falar, entra na sua porta, fecha sua porta no quarto e ora. E o ímpio não, ele quer resolver com as próprias mãos e muitas das vezes acaba sendo ruim, né? E também tem outra passagem que fala que a língua é o menor órgão e que incendeia uma floresta, né? Então que venhamos vigiar, né? E por isso que Deus, eu creio que Deus nos deu só uma língua e dois ouvidos, né? Para a gente ouvir mais e falar menos. Assim, agradeço a oportunidade. É isso aí, minha irmã. É isso aí. Pois é, minha amada. E a gente vê também, né, lá em Gálatas 5, sobre as obras da carne, né? E os frutos do Espírito. E a gente vê que a maioria das obras da carne é causado pelo mal falar, né? As discórdias, fofocagem, as calúnias, as difamações, né? Que tudo está dentro lá das obras da carne. E é isso, meus amados. Amém? Mais algum irmão gostaria de falar? Glória a Deus. Bom, irmãos, vamos estar orando então, glorificando o nosso Senhor Jesus. Por mais este culto, por mais este momento de adoração. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Eu queria pedir para a nossa irmã Alda fazer a oração final. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, irmão.
amado Deus, neste momento eu quero agradecer pelo culto, pelas orações, pelos louvores que foram ministrados. Agradecer por este dia, pelos meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que não estão também. Agradecer a Deus, porque Ele tem sido muito bom para com todos nós. A sua bondade é infinita, a sua misericórdia não tem limites. Deus nos amou primeiro e faz a boa obra em nossas vidas. Queremos agradecer pela família, que é maravilhosa, cada um tem a sua família, que é só bênçãos, apesar dos desencontros, mas é maravilhoso a gente ter uma família, ter com quem contar nas horas de necessidade. Queremos pedir, Pai, que traga saúde para o nosso irmão Paulo. Essa dor de cabeça já está persistindo muito tempo e que não te demores, Pai. Traz a cura para ele, Jesus, derrame o sangue sobre sua cabeça para aliviar e libertar de toda dor. Peço também pelos irmãos da lista, por todos os irmãos que todos têm algum problema, que seja sanado, que seja curado, em nome de Jesus. Que a tua paz, Senhor, permaneça sobre cada um, que venha sobre nós as tuas bênçãos, os teus livramentos, pelos quais nós agradecemos. Hoje eu tenho uma graça especial para agradecer, porque hoje eu venci mais uma batalha contra a maldição dos antepassados. Eu glorifico muito a Deus por isso. Ele venha ser glorificado por todos os irmãos, que venham atestar testemunhos de todas as graças que Deus tem concedido a cada um. Que o nome dele seja glorificado para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Alda. Glória a Deus, meus amados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Nos vemos mais tarde, às 21 horas. E fiquem com Deus, meus irmãos. Até logo. Amém. Até Glória mais a tarde. Deus. Deus seja com todos. Até, amados.